Bom, e aí, pessoal, vamos seguir. Agora a gente vai falar sobre a equação do primeiro grau. Não repara o cabelo molhado, não repara o café. Hoje a agenda tá apertadíssima. Algumas coisas aqui a gente vai falar depois. Coisas do tipo, por que que essa equação é do segundo grau? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Equação do primeiro grau, o que é? Esqueci de colocar, mas pode ser chamado de equação linear também, tá bom? Mais pra frente a gente vai entender por que desse nome, do linear, né? Então, é o seguinte, o que é uma equação do primeiro grau? Primeiro, ela tem que ser uma equação, e para ser uma equação você tem que ter dois membros. O primeiro membro é o da esquerda, que a gente chama, e o segundo membro é o da direita. Isso é só uma questão de visualização mesmo, né? Não muda nada, né? Se eu chamasse esse segundo e esse primeiro, até onde eu sei. Tranquilo. E aqui a gente vai ter uma expressão, né, em que os monômios que aparecem, nenhum deles passa o primeiro grau, né? Então tem sempre pelo menos um monômio do primeiro grau. Não pode não ter nenhum também. Você não pode ter uma expressão que seja de grau zero, tá? Uma expressão de grau zero é 3 mais 2. É uma expressão de grau zero, né? Em que o maior grau aqui é o zero, né? A gente vai ter uma aula só sobre monômios e a gente vai ver isso com mais detalhes. Então vamos lá. Exemplos, né, do que é uma equação do segundo grau. Então aqui a gente tem... Aqui a gente tem uma equação do primeiro grau, né? Porque o monômio de maior grau é o primeiro. Tudo bem que aqui é x elevado a primeiro. Então 3x elevado a primeiro mais 2 igual a 7. Essa daqui, ó, 7 menos x mais 2y igual a 10. Isso é uma equação do primeiro grau. Por que eu coloquei esse exemplo? Às vezes a galera confunde, acha que por ter duas incógnitas, ela seria do segundo grau. Não. Quem manda é o grau dos monômios. Esse monômio é do primeiro, esse monômio é do primeiro e esse monômio é do primeiro. Monômio, resumindo, é uma entidadezinha que tem uma parte numérica e uma parte literal, né? Então, o grau da parte literal é determinado pelo expoente dela. Então, aqui, ó, o expoente é 1, o expoente é 1 e o expoente é 1. Tudo bem? Essa equação é do primeiro grau? Aí a pessoa pode falar assim, mas tem um π ao quadrado. Só que o π ele não é uma incógnita. O π, a letra grega π, ela é reservada. Diferente da letra grega θ, por exemplo. Θ a gente usa como se fosse o x, que a gente... estamos procurando o x. Você pode usar um θ como uma incógnita ou como uma variável. A gente vai ver a diferença de incógnita e variável quando a gente for falar de função. Mas o π ele é uma reservada, né? Não vale 3,14. 3,14 é quando você trunca ali na segunda casa decimal, né? Porque o π é um número irracional. Pretendo fazer vídeo sobre isso. Seria um vídeo mais em tom de curiosidade. Estou doido para fazer, mas nunca dá tempo. Mas vamos lá. Então aqui você tem uma parte numérica, que é um número irracional, não tem problema nenhum. Multiplicando o x, que é no caso aqui a nossa letra, né? A parte literal, que está elevada a 1. Menos 4z mais 7 vezes π ao quadrado igual a 0. Então, primeiro grau... De boa, estamos junto nisso. Aqui, né, 3 mais π, um número, né? Então você tem um número em forma de uma soma, né, vezes o x. Então o x está de grau 1, então está tudo certo. Menos 1 igual a 3. De boa? Aqui você tem uma parte literal, x sobre 2, menos 4 igual a 7. Eu fui inventando isso, né? Uma coisa importante aqui, gente, que vai ser, que às vezes pode confundir lá mais para frente, e eu me programei de falar, é que eu gostaria que vocês conseguissem enxergar isso dessa forma, tá? X sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes x. Quando a gente for falar que certamente vai ser a nossa próxima aula, quando a gente for falar de operação... O meu café vai esfriar. Operação com números racionais, mais especificamente fração, a gente vai esmiuçar esse tipo de coisa aqui. Então vamos seguir aqui. Kx mais 1 igual a 0 em x. Tá? Então, olha só... Porque você pode me questionar o seguinte, por que você pode usar YZ, né, como incógnita e aqui o K não é? Porque aqui eu estou te falando o seguinte, essa equação, ou se fosse uma função, é uma função em X, tá? Então o K é porque tem aqueles probleminhas, né? Para qual valor de K a função de segundo grau não possui raízes reais? Sabe, tipo, aí o que é o K? O K é variável, né? O K é incógnita, o que ele é? Ele é uma constante. Nesse caso a gente chama ele de constante. Então é como se fosse um número que eu chamei de K. É um pouco confuso mesmo, mas vocês vão entendendo isso. Beleza? Então aqui no caso ela é do primeiro grau também. Vocês vão ver o gancho dela com isso daqui.
Um jeito que eu gosto de falar o que é uma coisa é mostrar o que não é. Só que assim, mostrar o que não é, às vezes é uma tarefa muito difícil, porque geralmente o que não é bem maior que o que é. Só que aqui eu coloquei alguns exemplos, porque a gente tem infinitos exemplos do que não é uma equação do primeiro grau. Então vamos lá, o que não é? Coloquei aqui alguns exemplos. Essa equação, x ao cubo mais 5 igual a 3. Igual a zero, né? X ao cubo mais 5 igual a zero. Essa é uma equação do terceiro grau, porque o nosso monômio, que é 1x cubo, né? Você pode pensar, vou colocar aqui, x cubo como 1x cubo, né? Porque então a parte numérica é 1, a parte literal é x ao cubo, né? Porque vocês têm que pensar que x ao cubo é isso. Então você tem 3 letras aí multiplicadas, porque a gente soma os expoentes delas. Se você estiver um pouquinho perdido, pergunta para um colega. Então dá uma pesquisada ou aguarda, porque vai rolar, tá? Não tem como, matemática, não tem como, gente, a gente falar, tipo, te preparar 100% para uma aula, porque, tipo assim, as coisas, elas estão sempre meio em espiral. Então, às vezes, tem coisa que falta aqui que você, às vezes, você não sabe, mas a gente vai ver lá na frente, não preocupa, tá? Pode me perguntar, você vai ter contato direto comigo, você me pergunta. Então, vamos lá. Terceiro grau, fechou. Essa daqui, ó, é uma equação do segundo grau. Por quê? O nosso monômio xy, o que é xy? Xy, x elevado a 1, y elevado a 1, né? Então, o grau disso daqui é a soma, tá? Então, o grau vai ser 1 mais 1, que é 2. Então, a gente soma esses expoentes, tá? Toma cuidado, tá, gente? Não é isso aqui, não, ó. Tem nada a ver, não é isso, tá? Você soma aqui para você saber o grau. Você não vai somar e simplificar x com y, não. Então, a gente soma o grau das partes ali de letra, né, vamos dizer, desses monômios. Então, esse é de grau 2. Mas eu coloquei igual. Vamos mudar aqui, né? Vou colocar assim, tá? Esse é de grau 3, tá? Porque no... Cara, eu escrevi o mesmo ali, né? Igual que eu vi. Eu repeti o negócio, né? Deixa eu ver aqui meu exemplo. Era 3xy... Era 3xy ao quadrado mais 1 igual a 0. Mas tanto faz, tá? O que você tem que entender é que você tem o x a 1, o y ao quadrado. Então, você soma, o grau é 3. É isso que você tem que saber. Demorou? Vamos seguir. A equação que a gente vai trabalhar, ela tem essa cara. Então, você pode estar se perguntando, tá, então tem equação do primeiro grau com cara diferente? Tem, porque tem aquelas que tem mais de uma incógnita. Só que em x não. Então, todas aquelas que você viu que só tinha x, elas todas têm essa mesma cara, só que às vezes ela pode vir manipulada de um jeito. Eu deixei uns espaços aqui porque a gente vai precisar manipular todas elas. Eu peço que você preste bastante atenção nessas manipulações que eu vou fazer, porque tem coisa aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Essa coisa do passa para um lado, passa para o outro, que é na hora de encontrar as raízes de uma equação do primeiro grau. Então, se você não entender alguma coisa aqui, depois que você assistir essa parte de que a gente vai manipular as equações, eu vou pedir para você voltar nesse pedaço aqui, caso você não entenda. Mas são coisas simples. Aí você pode falar assim, é simples para você. Realmente, é simples para mim, mas eu quero que seja para você também. Então, né, dá uma olhada e volta. Né? Então, vai ser simples, você vai ver. Só insistir aí que rola. Tranquilo? Então, vamos lá. A equação que vamos trabalhar é do tipo ax mais b igual a 0, com a e b pertencente aos reais, com A diferente de 0, tudo bem? Só o A que tem que ser diferente de 0, então eu posso ter, eu vou até colocar mais um aqui que eu acho que faltou, né? Eu posso ter 5x igual a 0, ou melhor, né? Eu vou colocar um oitavo aqui, que vai ser 1 menos 2x igual a x, beleza? Pensei isso aqui agora. Então vamos lá. Exemplos. 5x menos 8 igual a 0. Então, quem que é o nosso A? Toma cuidado que a galera fala assim, A é x. Muita gente, a galera fala muito isso. Você pode até ter pensado isso daí. A é 5x. Gente, o A é o número que está multiplicando o x, tá bom? O número que está multiplicando o x. Então, aqui, no caso, o A, desse que a gente descreveu, é 5, tá bom? E o B não é 8, o B é menos 8. Tudo bem? É isso. E não importa a disposição. O que você tem que olhar é quem está ali multiplicando o x e quem está sozinho.
Então, por exemplo, essa mesma equação, ela poderia estar escrita dessa forma aqui, ó. Menos 8 mais 5x igual a 0. Uma das formas. Ou ela poderia estar, entendeu? Menos 8, ele só mudei ele, só joguei ele para lá, né? Porque a gente tem A mais B igual a B mais A no nosso universo de números, né? Números reais. Porque tem outros universos. A gente não vai falar disso, não. Então, vamos lá. Vamos seguir. Aqui, ó, toma muito cuidado, que a pessoa fala assim, o A é 7, porque é o que está multiplicando o X. Ó, o gato velho enfiando no armário. Pera aí, gente. Então a pessoa fala, o A é 7, beleza, tá certo. E o B é 3, cuidado, né? A gente precisa colocar nesse formato. Então qual que é o formato? A expressão tá de um lado, né? Aqui tem as coisas, vamos dizer, e o zero tá do outro, tudo bem? Então, daqui a gente vai ter 7x menos 3. Então, o 3 estava somando, eu passei ele subtraindo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Não é sinal trocado, é operação invertida. Calma que a gente já vai falar. Então, do outro lado ficou 0. Agora sim, está nesse formato. AX mais B. A, que é o 7, A, e o B é menos 3. Tamo junto? Agora vamos para esse aqui, ó. Esse aqui tem mais conta ainda para a gente fazer. Nada demais, né? Então vai ficar, eu vou fazer assim, ó, 1 menos x menos 9, ou seja, o 9 estava somando no segundo membro, passou para o primeiro membro subtraindo. Legal, agora eu vou juntar esse 1 com esse menos 9. Então como é que vai ficar esse negócio? Vou passar aqui, tá ruim de escrever. Vai ficar menos 8 menos x igual a 0. Então já está nesse formato praticamente. Eu só tenho que jogar o x, né, para a esquerda, para ficar tipo, visualmente igual, mas aqui já tá. Menos x, menos 8, igual a 0. Né? Então, merda. Quem que é o A? Que merda, velho. Não, gente. Nossa, me deu uma tosse aqui, eu não entendi, não. E o B é menos 8. Demorou? Então vamos lá, vamos seguir. 7x menos 3 igual a x mais 2. Vamos jogar tudo para o primeiro membro. Então vai ficar 7x, que é esse, menos 3, que é esse. Esse x está somando, ele vai passar subtraindo, porque a operação inversa da subtração é a soma. O 2 está somando, passa subtraindo e pronto. Do outro lado não ficou nada, 0. Agora a gente junta as partes. Operação com monômio. A gente tem 7x menos 1x. Né? Então a gente opera as partes numéricas. 7 menos 1, 6. Né? E põe o x. 6x. Menos 3 com menos 2... menos 5. Então pronto, igual a 0, colocamos no nosso shape, né? Então daqui a gente tira aqui o nosso A, que está multiplicando o x, é 6, e o nosso B, que está sozinho, é menos 5. Demorou? Vamos para o próximo. Aqui, ó, esse exemplo é muito legal, porque vocês não vão lidar, certamente vocês não vão lidar com isso, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, eu estou puxando, quer dizer, vocês podem lidar com isso de maneira conceitual no Enem. Pode te perguntar, você pode ter uma coisa simples, falando assim, essa equação é do primeiro grau ou não? Né? Conta uma história. Aí o aluno vê isso daqui, ó, e acha que não é. Então esquece essa ideia, né? Porque, tem raiz, aonde que isso tá, né? Então aqui no caso, isso aqui é simplesmente um número real. Raiz cúbica de 7 é um número real. É um número irracional, a gente vai ver isso também mais pra frente. Mas aqui tá tudo dentro, ó. O A e o B são reais, o A não é 0. Então tá tudo certo, beleza? Então pronto, né? Aqui já tá no jeito, né? Aqui o nosso A é raiz cúbica de 7 e o nosso B é igual a 3 meios, né? Você poderia falar que é 1,5 também. De boa? Tá, esse daqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu falei agora há pouco do x sobre 2. Eu vou reescrever ele assim, ó. Eu vou passar o que tá com x para frente, para cá, né? E o que está sozinho para lá, igual a 0. Agora, esse aqui que eu quero chamar a atenção, né? Menos 7x sobre 3. A gente pode escrever isso assim, ó. Menos 7 terços de x, tudo bem? Então, vezes ele. Quando a gente for falar de multiplicação de fração, vai ficar mais claro ainda, mas é bem simples assim, tudo bem? Então, aqui no caso, quem que é o A? O A é menos 7 terços, beleza? E o B, ficou na beirada aqui, gente. É o 5. Deu para entender? Sim. Então tá. Vamos para esse aqui.
Quem que é o A aqui? O A é o 5. E o B? O B é 0. Para quem não conseguiu enxergar que o B é 0, vamos escrever assim, ó. Bem, posso escrever isso. Posso escrever 20 zeros ali somando. Então, 5x mais 0 igual a 0. Então, o A é quem está multiplicando o x. Então, o A é 5 e o B é 0. Tamo junto? Só isso. Esse daqui, ó. Vamos melhorar isso aqui. Vamos fazer assim, ó. Menos 2x igual a x. Pode ser? O x aqui só pode... Enfim. Então, manipulando. Menos 2x menos aquele x. É igual a 0. Menos 2 com menos 1, menos 3, né? Menos 3x igual a 0. Então, o A... Eu vou puxar pra cá, gente. O A é... Vamos com o B primeiro, né? Então, o B é 0, né? E o A é menos 3, beleza? Ficou uma merda, né? É isso. Deu pra entender, né? Né, Adilson? Adilson tá aqui, ó. Me dando a mão. Vamos para as raízes agora, né? Vamos cigano. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora sobre raiz ou solução. Raiz ou solução de qualquer equação, não só da raiz da equação do primeiro grau, é o valor que quando você substitui as incógnitas, essa equação ela é satisfeita, independente de ser igual a 0 ou não, né? Qual que é o lance? Você sempre pode colocar uma equação igual a 0. Então, você pode falar que é o valor que zera a equação, mas na verdade, ela deixa um lado igual ao outro, né? Então, por exemplo, x mais 1 igual a 3. Não? Então, qual o valor que satisfaz essa equação? O x igual a 2, né? Porque 2 mais 1 é igual a 3. Então, o primeiro membro fica igual ao segundo membro. No nosso caso, é o valor que vai zerar o primeiro membro, porque a gente sempre coloca nesse formato. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ainda não estou falando de procedimento. Estou falando de conceito, tá? Então, qual que é... Eu coloquei aqui que pode ser... Isso pode ser... O progresso. Isso pode ser chamado de solução também, tá? Solução. Eu acho que eu falei, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Exemplos. 2x menos 6 igual a 0. Então, qual o valor de x que vai satisfazer essa equação? Vamos pensar. Que número que eu tiro 6 e o resultado é 0? 6, né? Então, 2x tem que ser 6. Que número... E agora esquece o resto, né? Olha só para isso. Que número que eu dobro e o resultado é 6? 3, né? Então, daqui a gente tira aqui x igual a 3 é raiz. Tudo bem? Pronto, essa é a raiz. Se eu trocar aqui, 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Olha isso. Agora vamos aqui, ó. 3x mais 15 é igual a 0. Então vamos pensar, que número que eu somo 15 e o resultado é 0? É o oposto do 15, que é o menos 15. Beleza. Então, que número que eu triplico e o resultado é menos 15? É o menos 5. Beleza? Então, porque 3 vezes menos 5 é raiz. Beleza? Blá, blá, blá. 7x igual a 0. Que número que eu multiplico por 7 e o resultado é 0? Só pode ser o 0. Beleza? Então, daqui a gente tira aqui, x igual a 0 é raiz. Blá, blá, blá. Agora vamos para procedimentos. Como encontrar raiz. Antes, vamos só falar o seguinte. Nesse nosso shape, x igual a menos b sobre a é raiz. Né? Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Vamos conferir, né? Conferindo se isso de fato é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e vou trocar no lugar de x. Então vai ficar a, que multiplica menos b sobre a, que é o que eu chamei de raiz, mais b. Vamos lá. Será que vai ser igual a 0, né? Igual a 0? Pergunta, né? Então vamos ver. Então aqui, ó, a vezes menos b sobre a vai ficar menos ab sobre a. Tudo bem? Mais b. É igual a 0? Pergunta. Agora eu vou simplificar esse A com esse. A gente sabe que esse A é diferente de 0, porque a gente falou isso lá no começo, né? Então fica... Vou colocar aqui. Esse sinal implica, tá, gente? Então vai ficar menos B mais B igual a 0? Sim, né? Menos B mais B é 0, né? Então a gente chega e, de fato, 0 é igual a 0, que é o que a gente esperava, beleza? Então... Esse é a cara de uma raiz. Eu preciso decorar isso. Não, velho. Raiz do primeiro grau, equação do primeiro grau, você só vai pegar e isolar o x. É o que a gente vai aprender a fazer agora. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos começar aqui a brincadeira, gente. Dessa coisa de resolver equação do primeiro grau.
Eu gosto de colocar, a gente vai ter, eu esqueci de falar, mas a gente vai ter várias aulas de equação do primeiro grau que elas vão aumentando de complexidade, tá? Então vamos que vamos aqui. Então é o seguinte, se eu virar para você e falar assim, olha, 10 é igual a 10. Você vai falar, é verdade. Mas serve para quê? Pra nada, né? Tá, mas e se eu virar para você e falar que 10 mais 2 é igual a 10? Aí eu tô mentindo, né? Porque eu adicionei 2 no meu primeiro membro e falei que é igual ao meu membro sem fazer, no segundo membro sem fazer nada, né? Então eu teria que acrescentar esse 2 do outro lado, ok. Então a gente chega que 12 é igual a 12, ok. E se eu virar para você e falar assim, tá, 12 vezes 2 é igual a 12? Não. Então eu dobro o outro lado e eu chego que 24 é igual a 24. Tamo junto? Aí eu vou falar assim, ah, velho, eu vou dividir esse lado aqui por 3. Aí você já aprendeu que você tem que dividir o outro também. Então você chega que 8 é igual a 8, de fato. Beleza? Então o que eu tô querendo te dizer? Essa igualdade, ela tem que ser mantida executando operações dos dois lados. Às vezes a gente pode simplesmente reescrever as coisas de um jeito diferente, né? Você pode inventar a sua equação do primeiro grau, né? Então você pega e fala assim, olha, 10 é igual a 10, né? Eu quero uma equação do primeiro grau que tem um x que vale a 3, né? Então você então escreve assim, ó, x mais 7 é igual a 10. Beleza? Aí você pega esse 10, joga, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, e você tem a nossa equação do primeiro grau, igual a gente tinha lá, né? Então, porque aqui o nosso x é 3. Pois bem, o que eu quero te dizer é o seguinte. Para eu resolver uma equação do primeiro grau, eu tenho que isolar o x. E para eu isolar o x, eu vou fazendo a operação dos dois lados. Esse jeito não é o jeito mais eficiente, mas é muito importante entender esse conceito para evitar erros muito triviais. Então, vamos lá. Aí você fala assim, olha, tem um número x que quando eu somo 2, o resultado é 7. Você bate o olho, você sabe qual que é. Que número que eu somo 2 e o resultado é 7? É 5. Né? Mas vamos fazer o seguinte. Né? Eu vou subtrair 2 dos dois lados, que foi o que a gente acabou de falar, né? Então eu adicionei um menos 2 dos dois lados, de maneira conveniente. Por quê? Porque eu sei que quando eu juntar com esse, o resultado vai ser 0, né? Então você chega aqui, x mais 0 é igual a 7 menos 2, que é 5. Portanto, esse símbolo significa portanto. O x é igual a 5, né? Que é a nossa resposta. Então vamos conferir? Vou pegar isso e vou tacar aqui dentro. Ó. Então, 5 mais 2 é igual a 7. De fato, é. Né? Tranquilo, gente? Então vamos lá, vamos seguir. Se meu pincel ajudar. Troquei aqui. Pois bem. Nossa, tá sujo, hein? Então eu tenho um número. Quando eu dobro, tiro 6, o resultado é 12, né? Pode ser? Então tá. Primeira coisa que eu vou fazer. Quem que eu mando embora primeiro? O 2 ou o menos 6? O menos 6. Né? Porque a multiplicação, vamos pensar assim. Se a multiplicação está acima naquele grau hierárquico, vocês lembram que a gente falou na parte de expressões numéricas? Ela vai ser a última a ir embora. Então, quanto maior no grau hierárquico, mais tarde vai embora. Então, eu vou fazer 2x menos 6. Aí eu vou somar 6 desse lado e vou somar 6 do outro lado. Tudo bem? Então, só para destacar, essa aqui é a parcela que a gente adicionou dos dois lados. Só que eu sei que menos 6 mais 6 é 0. Então, vai ficar 2x mais 0. Não vou pôr o 0 agora. Aqui dá 18, ok? Então pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por 2, ok? Então, isso aqui vai cortar com isso, né? Então daqui a gente chega aqui, o x, 1 vezes x, né? Simplificou, 18 dividido por 2, 9. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa resposta. Não estou muito confiante, então vamos tacar o negócio aqui dentro. Então, 2 vezes o que você chamou de raiz, que eu coloquei no lugar do x, menos 6 é igual. Aqui eu vou fazer direto. 2 vezes 9, 18, menos 6. 18 menos 6, 12. Né? Que é o que a gente tinha no segundo membro. Tudo bem? Tá, mas pô, você falou que esse jeito não é o mais eficiente. Não é.
E eu vou te mostrar. Por enquanto, vamos ficar em inversos de duas operações. Então a gente tem soma, vou colocar assim, beleza? Soma, a operação inversa para a gente vai ser a subtração, beleza? Então, se uma coisa está somando num membro, se ele troca de membro, você inverte essa operação. Multiplicação, né? E tudo bem que a gente não está usando x mais como multiplicação, eu vou usar pontinho, não sei se vai ficar bom, hein? Porque o ponto, gente, ele aparece justamente quando a gente chega na álgebra, porque na álgebra a gente usa o x como incógnita, a galera não pode escolher outra letra, né? Mas tem a ver com a questão dos x e tal. A parte histórica disso eu ainda não manjo muito. Então é o seguinte, gente, eu coloco sempre assim para dar essa ideia de hierarquia. Então a gente tem soma e subtração no mesmo grau hierárquico, multiplicação e divisão no grau acima. Depois vem potenciação e radiciação, a gente não vai usar agora. Vocês viram que o que apareceu de potenciação, de radiciação e potenciação foi nos coeficientes. Então, vamos lá, vamos seguir. Eu quero resolver isso agora, só que sem essa coisa de ficar somando, subtraindo dos dois lados. Eu quero uma coisa mais prática. Manda aí pra mim. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, vamos pensar aqui. Eu tenho um número que quando eu multiplico por 5, acrescento 1, o resultado é 11. Ou 21, vai? Vou colocar 21. Porque esse eu não tenho exemplo pronto. 21. Vamos lá, vamos isolar o x. 5x mais 1 igual a 21. Então, o 1 vai embora primeiro porque ele está abaixo no grau hierárquico, né? Quem está mais acima vai embora por último. Então, ele está somando. Então, ele vai passar, entre aspas, para o segundo membro com a operação inversa, que é a subtração. Então, 5x igual 21. Até aqui está todo mundo no mesmo lugar, porque a nossa referência é a igualdade. Esse cara está somando, vai passar a subtraindo. Então, a gente tem 5x, 21 menos 1, 20. Agora, esse 5 aqui, ó, esse carinha, o que ele está fazendo? Multiplicando. Qual que é a operação inversa? A divisão. Então, ele vai passar para o outro lado, entre aspas, com a operação inversa. Beleza? Portanto, o x que vai satisfazer isso é 20 sobre 5, que é 4. Demorou? Vamos trocar para ver? Então vai ficar 5 vezes 4 mais 1 igual 20, né? 5 vezes 4 mais 1, 20 mais 1, 21. Demorou? Bom, gente, basicamente é isso. A gente vai falar de mais... Como é que fala? A gente vai falar de mais casos, né? E eu vou fazer uma aula separada para arrematar essa daqui, que vai ser uma aula de exercícios, tá? Então a gente vai resolver uns exercícios desse assunto e uns problemas, tá? Eu ia fazer tudo junto, mas eu acho que a aula curta é melhor, porque aí você mata a aula, você fala assim, não, fiz a aula, agora vamos para a aula de exercício. Só que antes de finalizar, vamos só fazer 3 exercíciozinhos aqui. Então vamos lá, vou fazer esses 3 aqui. Menos 5x igual a 50. Então eu posso pensar que eu posso passar, né, o menos 5 para o segundo membro. Então vai ficar x igual a 50 dividido por menos 5. Né? Então a gente lembra da regra de sinais. Eu tenho uma divisão de um número positivo por um negativo. Então esse resultado tem que ser negativo. 50 dividido por 5, 10. Então a gente tem a resposta menos 10. Tudo bem? Se eu trocar aqui, menos 5 vezes menos 10, 50, que é o segundo membro. Esse aqui, o que a gente precisa? A gente precisa jogar tudo que é letra para um lado, né? Então vai ficar 7x, que é esse, eu gosto de riscar, tá? Menos 5x, tá vendo? Ele está somando no segundo membro, eu passei ele subtraindo. Igual 12, tá apertado isso aqui, né? Vamos lá, vamos de novo. Aqui. 7x menos 5x, de boa? Igual 12, que é esse. Esse 4 está subtraindo, eu passo ele somando. Suave? Esse aqui é mais, né? Então, 7 menos 5, isso aí vocês já pegaram? 2x. Igual a 16. Tudo bem? Então, portanto, x igual a... Esqueci. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Já ia finalizar. X igual a 16 sobre 2. Beleza? Que é igual a 8. Então, essa que é a raiz. Tranquilo? Vamos para o próximo? Eu vou colocar ele aqui, porque senão vai ficar muito apertado. Aqui, o que a gente precisa? A gente vai fazer uns mais elaboradinhos que esse, né?
Mas é o tal da distributiva, né? Chama de chuveirinho, né? Mas chuveirinho trem infantil. 4 vezes x, 4x menos 20. Tudo bem? Porque 4 vezes menos 5 é menos 20. 4x, né, que é esse, igual a 12, que é esse. Esse 20 está subtraindo, a gente passa para o segundo membro somando. Demorou? Então, 4x igual 32. Suave. Então, daqui a gente tira que o x é 32. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, portanto, x igual a 8, que é a raiz. Demorou? Bom, galera, é isso. Próxima aula a gente vai fazer uns exercícios dessa parte. É bom ficar separadinho assim, porque, né? Enfim, melhor, aulas mais curtas. Então me fala aí o que você achou, qualquer dúvida me pergunta, tá? Talvez tenha coisa aqui, detalhes bem pequenininhos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Aí vai fazer todo sentido. Tranquilo? Bom, então é isso, um abraço e tchau.